E agora, com vocês, a aniversariante da semana. Glória a Deus. Obrigada, gente, pelo carinho, pela oração, pelos recadinhos que eu recebi. É uma delícia poder fazer aniversário. Eu amo receber esses recados, esse amor, esse carinho. Eu ficaria até mais velha por ano só por isso, porque é muito bom, muito gostoso. Vale muito a pena. E uma honra para mim estar aqui numa semana especial, 45, gente, meu Deus! O Senhor tem sido bom nessa história de 45 anos, louvado seja o nome do Senhor, que me alcançou, e a sua graça, a sua misericórdia encontrou a minha vida, e eu louvo ao Senhor por isso. Bendito o nome do Senhor. Na minha casa, nessa congregação, é um privilégio, uma alegria muito grande fazer parte dessa família. É um presente de Deus estar aqui, é um presente vocês e compartilhar momentos de alegria, de celebração com essa família. Não tem nada melhor, é muito bom, amo vocês. O pastor pediu para eu trazer essa palavra e nós tivemos uma reunião de liderança, uma reunião com os líderes de em casa, e foi muito precioso o tempo que nós tivemos ali de ministração. O pastor pôde ministrar o nosso coração, e foi uma ministração daquelas que eu sei que o Espírito Santo não só falou ao meu coração, mas com a equipe toda, com o time todo dos líderes de departamento. E foi uma reunião líderes de em casa, e foi um tempo de ministração muito profundo. O Senhor falou muito comigo, ministrou muito o meu coração. O pastor trouxe para a gente uma visão daquilo realmente que ele entende como direção ministerial, como igreja, daquilo que o Senhor quer gerar em nós, gerar dentro da nossa história, do nosso cristianismo, daquilo que ele entende e que a palavra de Deus nos revela. Não foi muita novidade, mas foi tão importante revisitar isso e entender que a nossa fé, ela precisa ser fundamentada naquilo que nós encontramos dentro da palavra de Deus de fundação, daquilo que é realmente tão importante nós estarmos arraizados, firmados, estabelecidos, para que depois a gente possa cuidar das paredes que são levantadas, da estrutura que é levantado, que são as questões periféricas, assim como o pastor nos ministrou e disse. A igreja, de um modo geral, vai se especializando muito em falar sobre casamento, em falar sobre educação, pais e filhos, em falar sobre emoções, e tudo isso é muito bom. É muito bom a gente ter uma igreja que se preocupa com o desenvolvimento total, corpo, alma, espírito. Então a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre emoções, mas tudo isso precisa estar embasado, pautado numa fundação de fé. O chamado principal como igreja é desenvolver em nós, que a palavra desenvolva em nós essa estrutura de fé, como nós cremos, como nos convertemos, como nos encontramos com o Senhor, como tem sido esse processo de restauração nas nossas vidas.
Antes, né? Então existe todo um caminho que nós precisamos entender e estabelecer na nossa vida cristã, na nossa fé, porque estamos aqui. Porque somos cristãos. Qual é a obra do Senhor Jesus de resgate das nossas vidas? Então existiu o pecado, o homem se voltou contra Deus e assim existe um trilho de fundação que a gente precisa estar muito, muito convicto. A gente precisa entender, a gente precisa olhar para trás e saber contar a nossa história a partir dessa fundamentação, a partir desse lugar. O nosso encontro com o Senhor, o impacto que Ele trouxe nas nossas vidas, o processo, né, ali de arrependimento, de regeneração, de santificação, a graça do Senhor Jesus, e tudo isso a gente precisa entender. E existe, então, uma carta do apóstolo Paulo, que ele trata de alguns fundamentos e algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes para nós entendermos. Timóteo, ele foi o primeiro líder da segunda geração da igreja cristã. A primeira geração ali, os apóstolos, e Timóteo, então, ele é o primeiro líder dessa segunda geração. E ele liderava a igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo, então, na primeira epístola a Timóteo, no primeiro capítulo, ele trata de algo muito importante, e ele então dá muita ênfase nesse momento, nessa carta para Timóteo. Então eu queria convidar você a abrir aí o livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, e a gente vai ler essa carta onde Paulo adverte Timóteo sobre as falsas doutrinas. Porque dessa fundamentação que a gente precisa ter para desenvolver a nossa fé é entender essa doutrina e entender aquilo que o Senhor requer de nós. E Paulo, então, ele adverte ali, Timóteo enfrentou uma igreja com muitas provações, com muitos desafios, com muitos conflitos culturais, que era predominante na época, e esses desafios culturais e esse tipo de mentalidade insistia em entrar na igreja. Eu não sei se a gente vive algo parecido com isso. É tão interessante porque muita coisa vai mudando, mas é interessante como o inimigo, ele tem sempre a mesma estratégia. E as lutas, e a luta contra a cultura, e a luta contra modismos, e a luta contra essa falsa doutrina, ela é tão real nos nossos dias. E o quanto a gente precisa realmente fundamentar a nossa fé para a gente saber distinguir aquilo que é verdadeiro ou falso. Eu lembro que um dia eu ouvi que um especialista em nota falsa, ele não se especializa na falsidade, mas ele é especialista na nota verdadeira. Ele estuda a nota verdadeira com tamanha profundidade que quando ele olhar e pegar uma nota falsa, ele percebe. E é exatamente isso que é fundamentar a nossa fé, é entender tanto da palavra de Deus, a sua direção, que quando a gente ouvir alguma coisa diferente disso, logo a gente vai dizer, uau, isso daí não é de Deus, não está na palavra. Como a gente precisa entender a palavra do Senhor, para que a gente não se confunda, e que ninguém venha falar algum tipo de groselha que não esteja na palavra. Amém? Então vamos lá, vamos ler a partir do versículo 3.
Não, a partir do versículo 1, a saudação, essa saudação de Paulo no capítulo, nesse primeiro capítulo, é interessante porque é a única carta que ele muda e ele fala assim, verdadeiramente, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É a primeira vez que ele coloca e acrescenta essa misericórdia, porque ele sempre fala graça e paz. E nessa carta ele inclui misericórdia, e a gente vai entender a partir do versículo 12 o porquê Paulo usa, porque ali é uma carta da qual Paulo expressa muito a misericórdia do nosso Senhor com a sua vida. A partir do versículo 3 diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas observações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou também, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E este é o dever de quem encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pode fechar os olhos, queridos. Pai amado, Senhor, apresentamos o nosso coração, o nosso entendimento, colocamos tudo isso cativo ao Senhor e à ministração do Teu Espírito. Que não haja distrações, que mentes, Senhor, não sejam roubadas nesse momento,
mas que cada um aqui possa receber da porção que o Senhor tem designada a cada coração. Que seja um tempo de a gente edificar e fundamentar mais ainda a nossa fé no Senhor, mais ainda no conhecimento, porque a tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento, e Senhor, não queremos perecer, muito pelo contrário, queremos crescer, queremos avançar, queremos amadurecer, queremos, Senhor, ter a nossa fé ainda mais robusta e estabelecida na tua palavra. Então, Senhor, sê conosco, ministra o nosso coração, eis-nos aqui, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor encontre em nós uma terra fértil, aonde a tua semente encontrará um lugar cheio de nutrientes, um lugar favorecido para que germine, para que morra, germine, cresça e dê frutos, e que possamos nos encontrar como árvores frondosas, Senhor, junto a ribeiros, Pai, inabaláveis, Senhor. Em nome de Jesus, forja no Senhor nessa manhã, para que a gente possa sair daqui mais fortalecido no Senhor e na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui, Paulo, ele fala com Timóteo, ele admoesta Timóteo. No versículo 3 ele fala assim: certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Quando a gente para estudar sobre quais eram essas fábulas e o que o povo ali estava gastando tempo em discutir, a gente já falou sobre isso aqui, a luta da igreja primitiva, sobre uma mentalidade, sobre um conceito que tentava o tempo todo entrar na igreja, que era o gnosticismo. Era uma crença que era totalmente avessa à palavra de Deus. O gnosticismo defendia de que a carne, a gente, o lado carnal, ele não, a matéria, o corpo, ele não tinha como se conectar com Deus. Não, era tão impuro, era tão caído, era tão distante de uma realidade de Deus, de que não existia como a carne fazer parte daquilo que era a proposta espiritual. Então, eles entendiam que as pessoas se achegavam até Deus somente através do Espírito. Então, você poderia fazer o que você quisesse com a tua vida, com a tua carne, você poderia ter a vida mais promíscua do mundo, e que você entraria num momento de ritualística, de transe, onde o teu espírito se conectaria com o Espírito de Deus, e ali então você teria um momento de espiritualidade, mas que isso estaria totalmente desvinculado com a tua carne, com os seus prazeres, enfim, algo totalmente contrário ao que a palavra diz no processo de santificação. Porque quando o Senhor nos toca, Ele nos toca por completo, é corpo, alma e espírito, as nossas emoções, tudo é colocado diante do Senhor, tudo passa a ser, né, uma oferta ao Senhor. Assim como o pastor Eduardo falou hoje de manhã, de que há uma proposta no cristianismo da gente pegar a nossa cruz e carregar. O gnosticismo não acreditava nisso, não acreditava que cada um tinha um compromisso. O gnosticismo acreditava-se simplesmente em momentos de transe. E é muito interessante como isso ainda é real hoje em dia dentro da igreja, e como a gente precisa combater essa mentalidade. Porque muitas pessoas hoje entram na igreja, participam de um culto para ter um momento espiritual, uma transe espiritual.
As pessoas muitas vezes procuram a igreja para ter um momento de louvor e falam assim: uau, é muito bom ali, eu fui carregado espiritualmente, recarregado, foi muito gostoso, foi uma sensação muito boa. Mas aí você pergunta: ok, mas legal, é muito bom, mas o que isso de fato tem transformado a tua vida? O que isso de fato, o que esses encontros têm verdadeiramente transformado você? Porque a proposta do cristianismo é essa transformação, é essa regeneração, há uma conversão. Quando nós falamos de conversão, é que nós estávamos caminhando por um caminho, nós encontramos o Senhor e Ele nos apresentou um novo caminho e nós passamos a entrar nesse novo caminho, onde Ele é o caminho. E nesse processo, o Senhor começa a nos transformar. E essa transformação, ela é notória para todos aqueles que estão em nossa volta. Todos aqueles que convivem com a gente começam a olhar e falar: uau, o que aconteceu? Está tão diferente, é completamente diferente de você entrar num lugar, receber um passe e falar: uau, me conectei com Deus aqui. E você sair e você continuar com as mesmas práticas, sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas reações, tendo as mesmas ações. Olha que interessante o quanto a primeira igreja lutava contra uma mentalidade a qual a palavra de Deus denuncia hoje dentro da nossa realidade. E ele fala algo muito interessante aqui. Como ele diz assim, olha só. Ora, o intuito da presente admoestação, no versículo 5, visa ao amor. Então ele fala assim, olha, o intuito dessa admoestação visa ao amor. Aí ele fala assim, que procede, esse amor que procede, existe uma procedência desse amor, aonde Paulo diz assim, o nosso coração precisa estar fundamentado, estabelecido. E existem características das quais a gente tem que procurar, e ele diz assim, de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Então, uau, coração puro é uma característica da qual a gente precisa buscar. É uma realidade da qual a gente precisa encontrar, viver, ser, ter, adquirir esse coração puro. É interessante que o salmista Davi, em Salmos 51, no versículo 12, quando ele alia uns salmos que a gente sabe que Davi pecou contra o Senhor, ele fez algo muito terrível quando ele se deitou com uma outra mulher, uma mulher que já tinha um marido. E ali, Salmo 51 é o salmo de arrependimento mesmo de Davi. Davi, ele rasga o coração dele diante do Senhor em arrependimento. E no versículo 12 de Salmo 51, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, tem que existir uma intencionalidade da nossa vida, do nosso coração, em colocar diante do Senhor o nosso coração e falar assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim a partir de Cristo Jesus. Paulo, quando ele aqui, a partir do versículo 12, ele começa a dizer quem ele era. E ele começa a falar do que ele fazia no tempo de ignorância,
no tempo que ele não tinha conhecimento daquilo que era verdade, Cristo Jesus. Então ele diz assim: eu sou grato para com que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então aqui nós sabemos, ele diz assim, que ele era o maior, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que é em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele fala assim, gente, eu fui o principal dos pecadores. Eu era aquele que perseguia os cristãos. Eu era aquele que queria ver a igreja falida. Ele trabalhou de maneira muito fidedigna aquilo que ele cria antes de se encontrar com Jesus. E ele era um ativista, alguém que tinha muito fervor para acabar com os cristãos. Sabemos, e ele diz assim, olha, mesmo sendo o maior dos pecadores, essa misericórdia me alcançou. E aqui, amados, nós temos que ter essa visão de que a misericórdia do Senhor nos alcançou. De que não existe pecado, de que não existe condenação, de que não existe nada que possa nos impedir, a partir de Cristo Jesus, a alcançarmos esse coração puro. A alcançarmos esse coração. O sentido original da pureza do coração refere-se de que ele deseja redirecionar as nossas paixões. Quando nós falamos assim, Senhor, eu quero ter um coração puro, significa que a gente expõe o nosso coração para o Senhor e Ele vai redirecionar as nossas paixões. Aquilo que antes o nosso coração pulsava, vibrava, ansiava, queria, desejava, que era um coração cheio de pecado, um coração sujo, um coração egoísta, um coração buscado a viver prazeres, paixões momentâneas. De repente a gente apresenta esse coração e a gente fala, Jesus, lava, Senhor, o meu coração. E que o meu coração comece a pulsar, a bater, que meu coração possa ser motivado por aquilo que te move, Senhor. Lava o meu coração. Quando fala de coração puro, o Senhor está falando daquilo que é mais profundo dentro de nós. É a força matriz. O coração é aquilo que nos impulsiona, que nos mantém vivo. É o órgão mais vital. É um órgão muito importante. Que pulsa, que leva vida. E quando o coração é falado na palavra de Deus, é justamente isso, a nossa motivação de dentro para fora. De dentro para fora. Não é uma mudança, amados, sabe? A gente sempre fala assim, uma coisa é quando o nosso marido, mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente orar pelos nossos maridos. Porque assim, quando a gente tenta convencer os nossos maridos de fora para dentro, aí a gente tem aquelas DR, e aí de repente, vamos falar sério, quando não é o Espírito Santo que convence, e é a gente, dura umas 2 semanas, amadas.
A gente tem aquela conversa, aí a gente pede, a gente fala, poxa, você podia ajudar mais, porque está muito pesado, eu queria tanto que você pudesse. Aí ele concorda até, ele fala, não, é verdade, você tem razão. E aí você vê aquele homem que de repente vai lavar uma louça e fala, uau! Mas aí de repente passa uma semana, 2 semanas e você vê que o negócio já não está mais daquele jeito. E você vê que não foi na raiz mesmo, sabe? Não foi uma ministração do Espírito Santo, porque o Senhor tem o poder de fazer essa transformação. Então, por isso que a palavra fala tanto para a gente falar menos e orar mais, para que o Espírito Santo convença. E é assim, a transformação de fora para dentro, ela tem um tempo limitado. Mas quando o Senhor vai no coração, e Ele transforma o coração, a gente vê e assiste uma vida transformada. Transformada. E essa é a proposta, né? A vontade de Deus, deixando o Senhor, através de um genuíno arrependimento, cumprir sua vontade. O próprio Deus deve sondar e direcionar. Então, quando a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, o próprio Deus sonda. Assim como o salmista diz, Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Amados, quando a gente se coloca nesse lugar de sinceridade diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Sem desculpas. Sem desculpas. É aquela sondada que ele dá e fala assim, encontrei isso, filho, eu encontrei isso, filha, você precisa resolver isso. E você se dispõe diante do Senhor para resolver essas pendências e limpar o coração. E aí ele fala de uma outra característica. É interessante que nas cartas pastorais de Paulo é mencionada essa característica 6 vezes, que é a consciência boa. A consciência boa. A consciência boa está totalmente atrelada à minha fé. Só irei conseguir julgar corretamente e me arrepender dos pecados quando adquirir essa consciência de pecado. A consciência é purificada por meio da fé, e a fé só pode ser conservada por meio de uma boa consciência. A consciência só se mostra clara quando a pessoa cai em si mesmo e confessa o seu pecado. Então, a consciência boa é aquela consciência de quando a minha fé, eu creio em Jesus, eu creio que Ele tem o melhor para mim, eu entrego a minha vida a Ele. E aí, amados, sabe, a gente tem uma expressão falando assim, o peso da consciência, não é? É exatamente isso. Porque a consciência, que é o nosso pensamento, a gente começa a pensar quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, não é que fala, a gente deita a cabeça no travesseiro e a consciência começa a pesar? Então, para os crentes isso é o Espírito Santo, que começa a falar conosco, começa a mostrar, e a gente então começa a adquirir, a pensar e a estabelecer uma consciência daquilo que é pecado. E a gente então começa a se livrar de tudo isso para ter uma consciência boa, uma consciência que não vai mais pesar ao se deitar, mas é uma consciência que ao se deitar fala, Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigada, Senhor, pela tua condução, obrigada, Senhor, porque eu errei, mas eu pude pedir perdão e consertar. Obrigada, Senhor, porque eu escorreguei, mas eu me arrependi e eu pude me consertar.
Obrigado, Senhor, porque hoje eu venci uma barreira. Obrigado, Senhor, porque outrora eu passava pelo fulano na rua e atravessava e não cumprimentava. Mas hoje, Senhor, eu consegui romper com o meu orgulho e olhar nos olhos e cumprimentar e pedir perdão. Quando a gente começa então a viver uma vida de boa consciência, é quando o pecado, ele não mais nos afasta do Senhor, mas ele faz a gente consertar para estar mais perto do Senhor. Essa é a consciência boa, amados. É uma consciência que no final, aqui no versículo, a partir do versículo 18, ele diz assim, do versículo 19, mantendo, olha o que ele diz, fé e a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado, prestem atenção, a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amados, muitos naufrágios começam com pequenos pecados não confessados. A boa consciência é sempre um aliado nosso para que a gente não entre num naufrágio. Porque, às vezes, o naufrágio é um declínio tão sutil que a gente não vai percebendo. Mas a boa consciência, a fé e a boa consciência, ela sempre vai ser um ótimo aliado ao Espírito Santo para nos direcionar dia após dia. Coração puro, a consciência boa. 1 Coríntios 11, deixa eu abrir aqui, versículo 30 e 32 diz assim, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui no versículo 31, fala exatamente dessa realidade de consciência, porque diz assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é uma questão de consciência. Se a gente tem essa consciência para nós, porque nós temos a tendência de ter uma consciência do erro dos outros. E como a gente tem uma tendência de olhar para o erro do outro, mas se nós buscarmos ter essa boa consciência e aplicarmos na nossa vida, ninguém precisaria nos julgar. E muito menos o Senhor, que aqui na palavra, no versículo 32 diz, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, se nós pegarmos da palavra de Deus e deixarmos a palavra nos julgar, os parâmetros da palavra de Deus se tornar os nossos parâmetros, primeiro, que ninguém nos julgará, a palavra de Deus irá nos julgar e nos livrará da condenação. É isso que a palavra diz. Olha que tremendo isso. 1 Timóteo 4, capítulo 4, pouquinho à frente daquilo que nós estávamos lendo, no versículo 2 diz assim, deixa eu ver, 1 Timóteo 4, 2, é isso mesmo, pela hipocrisia do que falam mentira, que tem cauterizado a própria consciência.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Aqui, amados, eu quero muito chamar a tua atenção nessa frase muito, muito importante, que é a cauterização da nossa consciência. Como nós temos que lutar contra esse lugar de letargia, de cauterização, onde a nossa consciência, ela para de se tornar uma consciência boa e a gente começa a justificar. Você quer ver um momento de naufrágio nas nossas vidas, de declínio? É quando a gente começa a justificar aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Aquilo que a palavra já determina que é pecado e de repente você começa com um papo de, sabe, você vai conversar com a pessoa e ela fala, olha, mas não é bem assim, eu não vejo bem assim, porque, sabe, outrora a pessoa era firme, ela acreditava, ela estava perto de Deus, ela estava tendo um tempo de devocional, ela estava entregue, ela estava sensível, ela estava dando passos de boa consciência, de coração puro. De repente, você vê essa pessoa se distanciando, você vê essa pessoa sendo mais fria, você vê essa pessoa não buscando mais ter uma vida piedosa de oração, de jejum, de leitura de palavra, e de repente essa pessoa começa a relativizar tudo aquilo que ela fez, mas ela relativiza quando ela estava no melhor momento dela com o Senhor. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Amados, esse é um lugar que a grande maioria das pessoas já esteve. E aquilo que fazia tanto sentido para a gente, porque era do Espírito, porque a palavra de Deus fala que aquele que é nascido no Espírito entende as coisas do Espírito, e é voltado para as coisas do Espírito, mas aquele que está na carne, ele então é voltado para as coisas da carne. E quando a nossa carne começa a tomar conta da gente, aquilo que era movido, aquilo que era feito pelo Espírito, aquilo que era revelado, para de fazer sentido. E a nossa consciência começa a cauterizar. E você que tem um discipulador, queridos, dê muito valor quando ele liga o sinal amarelo em cima de você de alerta. Se tem uma coisa que um discipulador começa a perceber, é quando a mente do seu discípulo começa a ficar cauterizada e ele te procura e fala assim, olha, eu estou preocupado com você. Eu estou vendo que você está começando a relativizar coisas que para você era tão fundamental, coisas das quais você defendia, você pregava, você professava, você cria, e agora eu vejo você tomando um caminho tão diferente, tão distante. O que está acontecendo? E aí começam as desculpas, mas você percebe que é a partir de uma consciência cauterizada. E aí um terceiro ponto que também é muito importante a gente ter consciência e buscar viver. Ele fala aqui também sobre uma fé sem hipocrisia. Coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Enquanto a pessoa alega pelo testemunho dos lábios que conhecem a Deus e nega-o pela conduta e prática, não existe uma fé verdadeira. Fé significa crença. Eu creio, faz sentido, é como eu vivo e acredito ser o melhor. A fé é exatamente isso, amados. Porque se a nossa boca fala de uma fé, de uma crença, de uma verdade,
da qual eu defendo, da qual eu digo que sou, da qual eu tenho que aguentar até piadinha de crente, de evangélico, disso, daquilo, mas eu digo que sou, eu defendo a palavra. Mas, amados, se eu não vivo essa realidade, é uma hipocrisia, é uma mentira. A fé, ela tem que ser sem hipocrisia. Porque a palavra de Deus diz, né, que fé sem obras é morta. Não existe. Ela é só da boca para fora, ela só é professada, ela só é dita. Ela só é... Esses tempos atrás, eu fiquei bem chocada. Eu achei assim, eu falei, uau, eu estava assistindo um podcast do Jesus Cop, e eles, o Fábio Coelho e o Douglas, estavam fazendo um podcast com um padre. E eu falei, uau, vou assistir, porque eu conheço esse padre, que eu fiz até uma vez, ele deu um estudo sobre marxismo, que é uma pessoa que foi para Brasília lutar contra a questão toda de ideologia de gênero e tal. E eu conhecia já esse padre, e eu, então, falei, eu quero assistir essa entrevista. E dado um momento da entrevista, esse padre diz uma coisa que eu falei, como assim? Ele falou assim, porque antigamente os evangélicos olhavam para nós católicos e diziam assim, nossa, eles professam uma fé em Cristo, mas eles não são praticantes. O padre dizendo, os evangélicos sempre diziam para a gente, porque os católicos, eles não são praticantes, eles falam de uma fé, eles não sei o quê, mas na hora H, eles não fazem nada, eles não praticam. Aí ele falou assim, mas chegou um momento da igreja evangélica que agora a gente pode dizer isso. Nossa, os evangélicos professam uma fé, mas a gente vê como a grande maioria deles não são praticantes. Eu falei, uau. Uau. E os dois lá ouviram, os evangélicos ficaram quietinhos. E eu falei, meu Deus. Ele falou, porque agora a gente comenta isso daí, porque a gente vê muita gente, né, dentro da igreja evangélica, mas que o seu testemunho de vida é muito diferente daquilo que é falado dentro da igreja evangélica. E eu falei, uau. Então, como dizia minha mãe, durma com esse barulho. Então, amados, quando o apóstolo Paulo diz aqui para esse jovem pastor que está aqui estabelecendo uma igreja, e o coração do apóstolo Paulo, amados, Paulo já estava, ele já estava na sua última viagem. Paulo já era mais ou menos no ano 60 e alguma coisa depois de Cristo, quando ele escreveu essa carta. Uma das suas últimas cartas, ele sabia que ele já estava próximo do fim da sua vida. E o coração desse apóstolo com seu filho espiritual é uma coisa tão linda, né? Que ele fala, ele chama, ele fala, filho Timóteo, né? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Aí ele fala, segundo as profecias de que tem antecipadamente fostes objeto. Ele fala assim, olha, segundo a tudo que eu já assisti, todas as profecias que falaram a teu respeito, meu filho, eu te peço, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Então, esse pai espiritual falando para esse jovem pastor da importância de estabelecer na vida daquela comunidade, daquela igreja, padrões
que poderiam ser um escudo para que essas falsas doutrinas não entrassem na igreja de Jesus. E quando nós nos deparamos com a palavra, e a palavra de Deus então decide que essa carta estaria aqui hoje, sendo lida por mim e por você. Um dos maiores nomes do cristianismo, um dos maiores líderes do cristianismo, apóstolo Paulo, escreve uma carta para o seu filho espiritual, para um jovem pastor, dizendo e abrindo o coração dele, falando: cuidado, eu preciso que você preste atenção. E o Espírito Santo sabia, meus amados, que depois de mais de 2000 anos, estaríamos hoje aqui, 16 de abril? 16 de abril de 2022. 23. De 2023, mas eu tenho 45, tá? De 2023, lendo essa carta, com a mesma importância, com as mesmas preocupações, o cuidado do Senhor para com a minha vida, para com a tua vida, meus amados. Queridos, eu preciso dizer para vocês uma coisa: é muito mais gostoso, fervoroso, incrível. Eu já falei isso para vocês, a gente está aqui no púlpito, empoderando vocês e falando o quanto vocês são incríveis. Às vezes a gente vem para a igreja para ouvir essas coisas, mas, amados, aquele que verdadeiramente está preocupado se você vai ou não naufragar, precisa pregar a palavra de Deus. Porque se você veio aqui, é porque você já entendeu que você é um necessitado a ser motivado pela palavra, que é o nosso pão, que é o nosso alimento, que é o pão diário, que é aquilo que vai nos levar para mais perto de Deus, que é aquilo que vai nos motivar de dentro para fora, que é aquilo que vai fazer a gente ter uma fé sem fingimento. Queridos, é estarrecedor. Eu preciso dizer para vocês, eu fico chocada. Eu preciso dizer para vocês, chega a ter nós certos comportamentos, atitudes de jovens cristãos, que é uma vida tão dupla. As pessoas, elas estão acostumadas a viver uma vida tão mascarada. Elas colocam uma máscara para vir para a igreja, elas saem daqui, elas são outras. Isso não tem nada a ver com um coração puro, com uma consciência boa e com uma fé sem hipocrisia. Para você alcançar tudo isso é necessário, meus amados, para nós alcançarmos, nos arrependermos, termos alguém para confessarmos os nossos pecados e dizer assim: olha, o meu coração não está puro ainda. Não está. Eu preciso dizer para você, eu preciso confessar os meus desejos. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo o quanto ele deseja coisa ruim, coisa suja. O quanto ainda as minhas realidades de velho homem tá aqui e eu preciso de ajuda. O quanto a minha consciência ainda não é boa. O quanto eu ainda sou uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que sempre olha para aquilo que não dá certo, que é negativo.
Eu preciso desenvolver uma consciência boa. Me ajuda. Olha, eu percebo ainda o quanto eu sou hipócrita. O quanto eu tenho facilidade de apontar, de julgar, de falar, mas no fundo não é aquilo que eu sou. Amados, o discipulado, o pastoreio, ele é para forjar em nós uma autenticidade. Uma autenticidade, sabe por quê? Porque o maior roubo que o inimigo pode fazer das nossas vidas é a gente não desfrutar da verdade que há em Cristo Jesus. O maior roubo que pode existir nas nossas vidas é a gente não desfrutar dessa liberdade que há em Cristo Jesus. Porque quando Ele nos liberta, quando nós somos livres dessas amarras, dessa realidade caída, que Ele começa então esse trabalho de regeneração, de transformação, quando a gente se expõe e fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo. Assim como o Senhor foi misericordioso com o apóstolo Paulo. Ai, Senhor, ele errou tanto e houve esperança para ele. Senhor, que essa esperança, que essa misericórdia, que essa graça seja manifesta na minha vida, na minha história. Eu não estou aqui, amados, para condenação, para julgamento. Eu só estou aqui dizendo que há uma maneira de fazer de verdade. Que a religião, que a religiosidade muitas vezes faz a gente, sabe, se contentar com essa agenda religiosa de simplesmente vir na igreja, de simplesmente dizer que somos, mas não estamos usufruindo. Amados, o meu desejo, o desejo do meu coração para minha vida é de fato olhar para o Senhor um dia e assim como Paulo falou aqui para Timóteo, falando: lute o bom combate, e assim como o apóstolo Paulo diz no fim dos seus dias, falando assim: eu lutei o bom combate. Que nós possamos, meus amados, porque é real o dia desse encontro. Nos encontraremos com o nosso Deus. Enquanto o mundo lá fora está só preocupado com a tua vida boa, enquanto o mundo lá fora está preocupado de você conquistar, de você ter, para você ser, porque a gente é bombardeado nisso. Se eu tiver, eu serei. A palavra de Deus diz assim: se entrega que você será aquele que eu irei acolher nos meus braços por uma eternidade. Amados, igreja é sobre espiritualidade. Igreja é para se falar sobre eternidade. Igreja é para se falar desse Deus que está preocupado conosco. Sim, aqui, agora, sim. É uma delícia hoje desfrutar dessa vida. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra a paz do Senhor, quando a gente busca ter uma boa consciência e viver em paz com os outros, quando a gente busca esse coração puro, queridos, a vida é mais leve. Há uma leveza. Há uma leveza. A gente não suspeita do mal. A gente já não julga, a gente já não condena. A gente desfruta do contentamento. A gente olha para a simplicidade das coisas e a gente vê beleza. Porque essa boa consciência que o Espírito Santo vai gerando já faz parte de quem nós somos.
Então, não é só sobre uma eternidade, só não. É muito o que Ele conquista, mas é num todo. Em tudo aquilo que nós somos o trabalhar do Senhor. Quando nós buscamos ter esse coração, essa consciência, essa fé verdadeira, amados, não tem como nós não desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida maravilhosa, mesmo nos dias maus. Quando a música diz, né, tu tens meu coração no dia bom e no dia mau, tu tens a minha mão no dia bom, no dia mau, é porque, amados, os dias maus eles existem, mas quando nesse dia mau, assim como a música disse, no teu altar é o meu lugar, não tem lugar melhor para se passar o dia mau do que nos braços do Pai. Quando a palavra diz, né, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, os seus altares, a música está dizendo assim, eu tenho um lugar onde Ele me aceita, onde Ele me recebe, um lugar que é chamado de morada, de casa, um lugar onde eu sou acolhida, um lugar onde eu sou um lugar onde eu não preciso provar nada para ninguém, um lugar que eu tenho um Pai que sabe exatamente quem eu sou e Ele decidiu me amar mesmo assim. Quando a gente tem essa consciência, amados, de quem é o Senhor, da bondade do Senhor, a gente então se expõe, a gente então confia, a gente entrega, a gente fala, Senhor, aos meus olhos parece ser tão bom isso daqui que eu estou vivendo, a minha carne encontra prazer nisso, mas a tua palavra diz que isso é pecado. Senhor, então eu vou decidir confiar. Eu vou colocar isso diante do Senhor e eu vou confiar, porque eu vou confiar mais no Senhor do que em mim. Eu vou confiar mais no Senhor do que na minha carne. Eu vou confiar mais no Senhor do que na minha consciência. Eu vou confiar mais no Senhor do que nos meus achômetros. Eu vou confiar mais no Senhor do que nas minhas experiências de vida. Eu decido confiar no Senhor, porque eu quero que o Senhor desenvolva em mim aquilo que o Senhor deseja, para que eu possa crescer, para que eu possa adquirir esse coração puro, para que eu possa adquirir essa consciência, para que eu possa adquirir uma fé robusta, verdadeira no Senhor, para que eu possa dizer, sim, eu sou cristão e eu sou. Para que você possa olhar para o teu filho e para a tua filha e falar, filho, olha para mim. Olha aqui, filho. Não é maravilhoso, amados? Um pai e uma mãe dizer, filho, siga o meu caminho, olha, filho, nós estamos olhando, papai e mamãe estão olhando para Jesus. Eu me lembro o dia, amados, que eu, terminando já, que eu estava assistindo com a Ana, um videozinho no celular de um médico, falando sobre saúde. E aí esse médico começou a falar sobre refrigerante, sobre Coca-Cola. Faz 8 anos isso. E esse médico então começou a dizer o quanto Coca-Cola fazia mal. E ele disse, olha, para você tirar um copo de Coca-Cola do teu organismo, para você limpar, tirar, desintoxicar, de um copo de Coca-Cola você precisa tomar 32 de água. Ele disse o tanto de açúcar que tem uma Coca-Cola, que uma lata de Coca-Cola tem, acho que, 8 colheres de açúcar. Ele falou, é uma overdose de açúcar que você recebe. Você só não percebe porque tem muito sódio e o sódio corta esse açúcar. E aí ele falou do caramelo 44, que é o caramelo da Coca-Cola, da fórmula da Coca-Cola, que é um troço mais cancerígeno que existe. Não tem nada mais cancerígeno do que esse caramelo 4.
E esse cara então começou a explicar. Então ele disse assim, dado o momento do vídeo: pai, mãe, se você ama o teu filho, não dê refrigerante para ele. E eu do lado da Ana, e ela tomava refrigerante e eu dava refrigerante para ela. Ela olhou para mim assim. Na hora que o médico falou assim: pai, mãe, se você ama o teu filho, não dê refrigerante para ele. Ela fez assim, tipo, você me dá refrigerante. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí pensei, né, eu vou falar para ela: filha, nunca mais eu vou te dar refrigerante, porque eu te amo, filha. Aí eu pensei, mas como eu posso dizer isso para ele continuar tomando refrigerante? Não faz o menor sentido, porque eu não vou falar, eu não vou ser modelo, eu não vou ser referência. Minha cabeça, segundos, gente. E ela olhando para minha cara, do tipo, e aí? Aí, rapidamente assim, falei, não pensa, tipo meu marido quando a gente tem que tomar algumas decisões assim, que ele fala, não pensa. Eu pensei comigo, não pensa, abri minha boca e falei, filha, é o seguinte, eu não tinha consciência de quão terrível era isso. Você sabe que eu te amo e eu não quero que você tome mais refrigerante. Então, a partir de hoje, eu quero fazer com você aqui um acordo. Nunca mais eu e você vamos colocar refrigerante na boca. Você faz esse acordo comigo? Vamos fazer esse acordo aqui? Ela olhou assim, nunca mais? Eu falei, nunca mais. Vamos, Ana, vai ou racha? Vamos fazer esse acordo, filha? Ela olhou para mim e falou, tá bom, mãe, vamos fazer. Nunca mais a gente vai tomar refrigerante. E amados, faz 8 anos que a gente nunca mais tomou refrigerante. É assim, enfim, eu estou falando disso porque, queridos, não dá para a gente ficar pedindo algumas coisas que a gente não esteja disposto a fazer. É claro que a gente prega algo muito perfeito, que é Cristo Jesus. E nós não somos perfeitos e longe disso. Mas a gente precisa buscar estar acertando a cada dia. A gente precisa ver os nossos filhos nos assistindo, consertando. Porque ele vai assistir a gente errando. Os meus filhos assistem a gente errar. Mas eles precisam assistir a gente querendo consertar. A gente se entristecendo em errar. A gente se entristecendo, a gente não satisfeito com a gente, com os nossos erros. Entendem? Como é importante a gente buscar sermos isso de dentro para fora. E amados, é só através do amor de Cristo Jesus. É só através de nós nos entregarmos e desejarmos profundamente vivermos essa autenticidade. A palavra de Deus diz que as pessoas estão na expectativa, a criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Filhos são autênticos. Filho é filho. Não existe maneira mais eficaz de você pregar a palavra de Deus, a não ser sendo um filho que manifeste a presença dEle. Precisamos manifestar a presença. E Paulo nos dá essa dica que para manifestarmos precisamos buscar um coração, uma consciência e uma fé. Se você deseja isso de todo o teu coração, se você está cansado de, assim como eu já disse aqui outras vezes, porque eu vivo essa realidade, amados, eu escorrego, eu canso de eu mesmo, eu falo, não acredito que eu estou aqui de novo nesse lugar, mas sabe, eu não vou desistir, porque há esperança naqueles que creem em Cristo Jesus. A misericórdia dele foi derramada sobre as nossas vidas hoje. E hoje há uma oportunidade no altar do Senhor de nós nos arrependermos. Hoje a graça dele é disponível, é dispensada para que a gente se arrependa.
ainda, e que a gente saia daqui na esperança de que o amor do Senhor tem grande efeito nas nossas vidas. Se você deseja isso, eu quero convidar você, não somente a se levantar, mas vir para o altar do Senhor, para nós orarmos e nos colocarmos diante do Senhor, nos apresentarmos diante do Espírito Santo e dizermos assim: Espírito Santo de Deus, eu quero alcançar esse lugar em Ti, Senhor. Eu quero ter uma fé verdadeira, sem hipocrisia, um coração puro. Eu desejo, Senhor. Tu tens meu coração no dia bom. Amados, No dia o Senhor está dando uma oportunidade de nós nos chegarmos ao altar do Senhor em arrependimento. Essa é a oportunidade de hoje. É a oportunidade que você tem hoje. Você não sabe o amanhã, o passado já foi. O único controle que você tem e decisão que você tem sobre a tua vida é agora. Então que você possa entender a oportunidade que o Senhor está te dando agora, de você consertar o que você precisa consertar, de você colocar diante do altar, diante dele, aquilo que você pode fazer hoje, porque você tem o controle hoje da tua vida. Hoje, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Quando a música diz, tu tens meu coração no dia bom, às vezes a gente pode achar que no dia bom é fácil ter o coração nele. Mas, amados, não é não. Tem gente que quando a coisa começa a ficar boa, ela também esfria no Senhor. Tem gente que começa a ganhar dinheiro e ela esfria no Senhor. Tem gente que começa a ter mais conforto e ela esfria no Senhor. Tem gente que começa a adquirir coisas, a ter uma agenda mais ocupada e ela não deixa de ter o coração. Quando a música diz, tu tens meu coração no dia bom, eu vou te dizer uma coisa, é mais difícil o Senhor ter o nosso coração no dia bom do que no dia mau, porque quando o dia mau chega, a gente corre para Ele. A gente corre para Ele. Amados, por isso que é tão importante a oração de Davi, falando assim: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda o meu coração. Que essa seja a tua oração hoje. Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Dia bom, dia mau. Vamos declarar isso então. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau.
no dia bom, Tu tens, Senhor. no dia Tu tens. mau. Entregamos a Ti as nossas vidas, em dedicação a Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Você pode aplaudi-lo nessa manhã? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, encerrando, quero dizer só duas coisas a você. Você quer orar? Então. Desculpa, eu queria orar por vocês. Pai querido, Pai amado, quero colocar, Senhor, diante do Senhor, Deus, as nossas vidas. Nós que viemos ao altar, estamos aqui no altar, Senhor. Senhor, queremos, Senhor, nos apresentar a Ti, apresentar o nosso coração, Senhor, apresentar, Senhor, as nossas intenções, as nossas motivações, Senhor. Oh Pai, eu e os meus irmãos estamos aqui, Senhor, pedindo, Pai, que a Tua misericórdia, Senhor, tenha efeito na minha vida, nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, verdadeiramente nos arrependermos, Pai, dos maus caminhos. Que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, buscarmos, Senhor, através do auxílio do Seu Santo Espírito, através da condução do Teu Santo Espírito, Senhor, esse lugar, Pai, de coração puro, Senhor, um coração limpo, um coração entregue, um coração exposto, Senhor. Tu sabes, Pai, que ele não é puro ainda, Senhor, mas queremos que seja purificado pelo Senhor, pelo Teu sangue, Senhor. Queremos, Senhor, termos, Deus, essa consciência tão importante, para que a gente não naufrague, Senhor, para que a gente não afunde na nossa fé, Senhor, para que a gente não caia, Senhor, mas que possamos permanecer firmes, Pai. Nos dê, Senhor, essa consciência, Pai, e uma fé verdadeira, Senhor. Uma fé sem hipocrisia, Senhor, uma fé sem mentira, Senhor, uma fé sem fingimento, Pai, verdadeira, Senhor, que possamos confiar, que possamos, Senhor, que as nossas obras, Pai, que os nossos passos, que as nossas atitudes, que as nossas decisões, das menores às maiores, possam refletir a nossa confiança em Ti, a nossa crença em Ti. Nos ajuda, Senhor, eu e os meus irmãos que vieram aqui ao altar, porque nós, Senhor, reconhecemos, Pai, que nós estamos bem longe desse lugar, e nós precisamos do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por essa carta. Obrigado, Senhor, por ter usado de maneira tão incrível o apóstolo Paulo. Obrigada, Senhor, pela instrução da Tua palavra, que é viva, é eficaz. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pelo Seu amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque há esperança, Senhor, em Ti, Deus, nas nossas vidas. A esperança, Senhor, de sermos melhores. A esperança, Senhor, de crescermos. A esperança em Ti de amadurecermos, Senhor. Independentemente do nosso histórico. Independentemente, Senhor, de tudo aquilo que foi tentado tirar de nós. O Senhor entrou nas nossas vidas e o Senhor tem mudado a nossa história. E nós Te agradecemos por isso, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus, nas nossas vidas. Amém, amém. Amém, amém. Você não precisa nem se sentar. Quero te dizer, de 2 foi para 3 coisinhas bem rápidas. Em primeiro lugar, nós estamos há algumas semanas vindo orar na igreja, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Inclusive eu tenho vindo das 5h30 às 6h30,
estado junto e temos percebido que as pessoas estão preferindo fazer os seus devocionais em casa mesmo, porque não estão vindo na igreja. Temos estado aqui somente líderes, então eu quero te liberar os líderes que estão escalados para estarem aqui, podem continuar os seus devocionais em casa. Nós não teremos mais essas portas abertas das 6 às 8 da manhã, e tudo bem, a nossa intenção era facilitar talvez para que você tivesse o tempo de devocional na igreja. Nós percebemos que de duas uma, ou você não está fazendo teu devocional, ou você está fazendo na tua casa. Eu oro para que você esteja fazendo na tua casa, em nome de Jesus. Segundo assunto, no mês de maio, no domingo 7, 14, 21 e 28, nós não teremos culto à noite, nós teremos o culto só da manhã, tá bom? Estaremos fazendo isso como um teste, para entendermos se nós ainda precisamos do culto da noite, porque estamos entendendo que conseguiremos comportar aqui todo mundo pela manhã, e como nós temos o dobro de frequência nas manhãs do que temos à noite, vamos manter o culto da manhã. É um teste, no fim de maio nós tomaremos uma decisão, ok? E terceiro e último, você que levantou a sua mão se voluntariando para a limpeza, e você ainda não deu um nome para Gisele. Gi, você está por aí? Não estou conseguindo te ver. Está aqui? A Gisele estará ali no ali no fundo, para que você possa lá dar o teu nome e teu telefone, para ela te colocar numa escala, tá bom? A gente vai estar se retirando, nós vamos para um retiro, quinta-feira. Então eu queria pedir para você que vai para o retiro, fique ligado ali em tudo que a gente vai passar de programação, as coisas que você precisa levar. E assim, gente, nós estamos muito felizes com você que deu e valorizou esse tempo. Vai ser um tempo muito precioso. 3 dias que a gente vai se retirar para ouvir do Senhor, para estar com o Senhor, para ter experiências com o Senhor, para ter um tempo de comunhão, um tempo com os irmãos, um tempo gostoso. Eu posso dizer para vocês que eu cresci em retiro espiritual, e eu tenho uma coleção de histórias daquilo que eu vivi da parte de Deus, de sobrenatural, de coisas tão incríveis dentro de um retiro. Então eu estou muito feliz com você que fez a tua inscrição e que vai ter esse tempo ali conosco. Então fique muito atento à agenda, para que você possa estar munido de tudo aquilo que é necessário para levar para o retiro, tá bom? Sem contar que o Samuel Moraes vai estar lá com a gente, ministrando todo o período de louvor, vai ser uma bênção. Levante suas mãos para cima, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo precioso na tua casa. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de termos sido chamados para esse reino da luz. Pedimos, Deus, para que o Senhor venha preservar o nosso coração, buscar, Senhor Deus, se há algo ruim nele, Senhor Deus, limpá-lo, Senhor Deus, para que possamos de forma integral estarmos na tua presença. Pedimos para que essa semana o Senhor seja conosco, nos abençoando na nossa entrada, na nossa saída, guarda os nossos caminhos, seja conosco, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um bom domingo.